Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Esse conteúdo chega até aqui graças a Ford College. Hoje, a gente vai conversar sobre uma peça-chave para o sucesso no universo Web3, as noções básicas de monitoramento e conformidade para implantações na Solana. A ideia aqui é bem simples e direta: pegar aquele frio na barriga clássico de todo deploy e transformar isso num controle operacional de verdade. Vamos lá? Bom, recapitulando rapidinho, na lição passada sobre gestão de riscos e prontidão para a produção, o nosso foco foi todinho em construir as redes de segurança, certo? Definimos os limites de risco e os critérios rigorosos de reversão. Mas na prática, como saber se essas barreiras estão segurando a onda lá no mundo real? É aí que a coisa muda de figura. A gente sai da construção da rede de segurança e passa para a instalação de um sistema de alarme de altíssima precisão. O monitoramento é a prova dos 9 para garantir que os nossos limites continuem inabaláveis lá no ambiente de produção. E para o nosso papo de hoje, esse é o nosso mapa de diagnóstico. Começamos com uma introdução. Passamos pelos pilares da observabilidade, mergulhamos nos sinais vitais da Solana, aprendemos a diagnosticar os problemas, desenhamos o fluxo de conformidade e fechamos com os próximos passos. Então, abrindo a primeira sessão, a introdução ao monitoramento na prática. Chegou a hora de trocar aquele nervosismo do pós-deploy por visibilidade total. Olha só, telemetria não é só para apagar incêndio de madrugada quando um bug estoura, viu? Vai muito além. Ela entrega aquelas medidas super objetivas que dizem na lata: tudo bem, o rollout é seguro e o código pode continuar rodando. Ou, epa, alerta vermelho, aperta o botão de reversão. Além disso, cria uma trilha de auditoria à prova de balas, algo que qualquer revisão de conformidade e as estruturas de governança vão exigir. Não é só uma questão técnica, sabe? É ter a sua responsabilidade documentada. Avançando para a seção 2, os pilares da observabilidade. Se a gente quiser entender os dados brutos de verdade, dominar essa estrutura é fundamental. E aqui a gente vê que não se trata apenas de ficar encarando uma tela com números piscando. Temos 3 camadas de diagnóstico muito claras. Primeiro, as métricas quantificam a saúde do sistema. Elas literalmente gritam: temos um problema aqui. Aí entram os logs para dar aquele contexto essencial, respondendo o porquê desse problema estar acontecendo. E os traces, ou rastreamentos, mostram o caminho exato de execução da requisição. Juntando esse trio, a gente transforma aquele alerta caótico numa ferramenta de precisão cirúrgica, pulando do aviso genérico direto para a exata linha de código defeituoso. Certo, seção 3, sinais vitais da Solana. Com a base teórica no lugar, vamos olhar de perto para os indicadores específicos do nosso paciente. Essa tabela resume as 4 métricas de altíssimo sinal que merecem a nossa atenção total. A primeira é a latência de RPC. Se ela ficar travada acima de 500 milissegundos, é quase certeza que tem um gargalo na rede ou no provedor. A segunda é a taxa de erro HTTP 429. Bateu 1% é um sinal claríssimo de que os rate limits, os limites de taxa, foram atingidos. A terceira é o tempo de confirmação da transação. Medianas acima de 2 segundos já afetam demais a percepção de quem está usando o sistema na ponta. E por último, o uso de CPU do programa. Um pico repentino do dobro do consumo normal mostra que o código está custando muito mais processamento do que deveria. Focar nessas 4 é o segredo, porque tentar monitorar absolutamente tudo ao mesmo tempo leva rapidamente à fadiga de alertas, e os alarmes importantes acabam ignorados no meio do ruído. E olha que interessante esse número gigante aqui, 5.000. Sabe por quê? Numa aplicação real feita em TypeScript, um loop super simples pode consultar o método getHealth do JSON-RPC a cada 5.000 milissegundos. É isso mesmo, uma checagem a cada 5 segundos já é suficiente para emitir uma métrica de integridade formatada perfeitamente para ferramentas como Prometheus. É um encanamento básico, mas extremamente eficaz, que separa a coleta dos dados daquele sistema, que vai armazená-los e, claro, disparar os alertas depois. Vamos para a seção 4, diagnosticando problemas. Hora de colocar toda essa teoria em um cenário real de troubleshooting. Chega a ser cômico esse contraste, não acham? De um lado, a gente tem o caos absoluto de uma implantação cega, o usuário berrando que está tudo lento, e a equipe de desenvolvimento correndo em círculos. Do outro, a abordagem fria, calma e totalmente baseada em evidências. Quando você cruza uma alta nos erros HTTP 429 com a latência das transações, a conclusão lógica e imediata não é um erro fatal no contrato inteligente, mas sim uma saturação na camada de RPC. É simples, menos pânico e muito mais precisão. E com esse diagnóstico preciso em mãos, a mitigação vira só uma sequência de passos lógicos baseados nos limiares que definimos.
Se o problema é no RPC, as soluções incluem reduzir as tentativas agressivas do lado do cliente, implementar o envio em lotes ou simplesmente virar a chave para um endpoint diferente. Agora, se o problema for um pico na CPU do programa, é hora de perfilar as instruções. Essa abordagem focada nos dados acaba de vez com aquele clássico jogo de empurra, onde o pessoal do front-end culpa a rede culpa o contrato e ninguém resolve nada. Os dados é que ditam as regras. E assim chegamos à seção 5, o fluxo de conformidade. Operações profissionais de verdade exigem um procedimento de auditoria extremamente claro. Aqui temos o fluxo de conformidade em 5 etapas. Tudo começa ao instrumentar o código, adicionando os pontos de medição com rótulos consistentes, como, por exemplo, o ID do programa. Depois, esses dados são ingeridos nos sistemas centralizados. O terceiro passo é alertar a equipe certa com base naqueles limites que estabelecemos. Rolou o alerta? Entramos no passo 4, que é a investigação metódica. E o quinto e último passo é reportar as descobertas em um ticket de incidente estruturado. O dado sai lá da linha de código e viaja direto para o relatório de conformidade. Pausa para uma regra de ouro que não dá para ignorar de jeito nenhum. Guardar logs imutáveis e reter a telemetria adequadamente por períodos de 90 dias até um ano não é uma documentação opcional de leitura para o final de semana. São as evidências estritamente exigidas por pontos de verificação de conformidade em auditorias. Manter todo esse histórico em dia protege o projeto e prova a diligência de toda a equipe técnica. E para fechar, chegamos à seção 6, os nossos próximos passos e ações responsáveis. Deixo aqui a grande provocação de hoje. A configuração de telemetria da aplicação de vocês está realmente pronta para transformar uma simples observação em uma ação responsável e documentada? Antes de seguir para desafios mais pesados na próxima fase, deem uma boa verificada nas consultas de latência de RPC e confirmem se o roteamento de logs está operando certinho. Pessoal, agradeço demais pela companhia em mais esta exploração. E lembrem-se de dar um pulo no site forte.college para conferir vários outros recursos incríveis e se aprofundar na construção de projetos sólidos para a Web3. Um grande abraço e até a próxima!